Bem-vindo, pessoal. Estamos aqui no primeiro programa do YouTube e da podcast Telos. Esse primeiro programa vai dar toda a temática da semana que nós chamamos de fitness físico. E para hoje vamos trazer um convidado aqui muito especial e que eu tenho um grande carinho, tive o privilégio de estar acompanhando. É um grande atleta. Ele vai trazer para a gente uma história de vida, não só a história dele como atleta. Eu acho que primeiro a gente tem que falar aqui, muito importante, que a maratona foi, durante muitos séculos, o símbolo de superação atlética. Ela foi criada ainda nos Jogos Antigos da Olímpia, realizados no século IV a.C., depois de Cristo. Era considerado o auge do atletismo. Nas últimas décadas, ela deu lugar ao triatlon, e em sua expressão máxima, o Ironman, revelando novos níveis de superação e capacidade do ser humano. Hoje o convidado é a personificação do que é, para mim, um super-herói. Se você tem dúvidas de que eles existem, escute o currículo resumido do que ele já conquistou, somente na sua modalidade atual, que é o triatlon, de 2012 para cá. Ex-terra, 2 vezes campeão, 2012 e 2013. Sesc Triathlon, 3 vezes campeão, 2013 e 2014. Triatlon brasileiro olímpico, vice-campeão 2013 e terceiro lugar 2014 e 2 vezes campeão 2016 e 2017. Campeão brasileiro de triatlon longa distância em 2 vezes 2014 e 2015, vice-campeão em 2013. Copa Brasileira de Sprint Triathlon, campeão em 2014. Ironman 70.3 ou meio Ironman, 4º lugar em Brasília 2014, 2º lugar em Miami 2014 e 2015 em Brasília, e campeão da etapa Alagoas e Fortaleza em 2017. Ironman completo 140.6, 3º lugar em Fortaleza em 2016, 5º lugar em Florianópolis 2017 e agora recentemente 2º colocado, vice-campeão em Florianópolis 2018. Classificado com esse resultado para o Mundial de Ironman em Kona, Havaí. E hoje consagrado primeiro do ranking brasileiro de meio Ironman e 2º no ranking brasileiro de Ironman. Todas estas conquistas, iniciadas em 2012, até hoje, estão na categoria entre 60 e 65. E quero deixar muito claro que se tudo isso já não foi motivo suficiente para vocês entenderem quanta conquista ele teve na sua vida, esse Mundial, ele tem uma das vagas, acredito que mais difíceis, e eu vou deixar ele para apresentar o quanto é importante essa conquista, de classificação no Brasil. Esse Mundial vai ser no Havaí, ainda esse ano, e assim que eu chamá-lo, a gente vai conversar sobre o que isso representa para ele. Mas se ainda você acha que não existem superpoderes e que o ser humano pode muito mais do que a maioria das pessoas está fazendo hoje, eu vou dar as 2 últimas informações antes de o convidado sentar aqui do meu lado e compartilhar essa história incrível. No ano de 2012, quando começou esse currículo inteiro, a categoria dele, não sei se vocês perceberam, era de 60 a mais. Hoje, essa categoria é 65 a 69 anos de idade. E ele está no auge, pelo menos até aqui. E o seu nome não poderia ser mais apropriado. Então, vamos recebê-lo, meu grande amigo e grande atleta, Roberto Senna. Robertinho, muito prazer. Prazer é meu. Muito bem-vindo estar aqui. Valeu, muito obrigado. Tudo meu. Vamos lá, Roberto. Bom, antes da gente entrar num papo mais profundo da sua história, que eu quero ouvir com todos os ouvidos e atenção, me conta como é que foi essa classificação e o quão importante e quão difícil é estar lá no Mundial. Essa classificação, a gente já vem desejando desde que iniciamos no triatlon, né? Em 2013, a gente já falava em Kona, o pessoal falava em Kona, não entendia bem, mas aí eu já comecei a desejar em 2013, antes de fazer mesmo o Ironman. E depois que iniciei o Ironman foi que
pesou mais, né? Essa responsabilidade, essa necessidade de eu conquistar a vaga para a Kona, que é a meca do triatlon mundial. E eu fui em 2017, fiz o Ironman lá em Florianópolis também, e já fui nessa intenção de ganhar a vaga. Só que teve um problema, uma série de problemas, né? O clima, estava chovendo muito, eu tive um pneu rasgado, né? Rasgou o pneu, meu pneu é um pneu que ele não se conserta, se ele rasga ele não se conserta. Mas por sorte o pessoal da organização trouxe uma roda para mim e eu concluí a prova e ainda consegui ficar no quinto lugar. Aí Fernanda falou para mim, minha esposa, desculpa, Fernanda é minha esposa, e ela falou para mim o seguinte: tu ainda vem fazer prova aqui, começar com esse clima frio, né? Que tive até um problema de hipotermia, né? Aí eu falei, olha, tá engasgado. Essa prova ficou engasgada. Eu não gostei muito bem da... Isso foi ano passado? O ano passado. Aí eu digo, mas aqui ficou engasgado. Eu venho porque ficou engasgado. Aí fui agora em 2018, né? Fui em 2018 com esse objetivo. Treinei bastante, tive uma série de problemas que se superou, né? E fui lá e consegui a vaga para a Kona tão desejada, né? Vice-campeão. Vice-campeão. Era quinto no ano passado? Era quinto ano passado. E essa sensação? Essa sensação foi excelente, né? Foi surpreendente até, né? Você tinha me falado, se eu não me engano, que você foi o primeiro brasileiro a classificar até aqui. Não, é o primeiro paraibano. Paraibano. Primeiro paraibano, né? Porque ele distribui... Por regiões. No Brasil, distribui 40 vagas entre as categorias, né? As categorias são de 5 em 5 anos. Então, a minha categoria, na verdade, ela só distribui uma vaga. A pessoa, o colega que tirou em primeiro lugar, ele é um colega, a gente tem que reconhecer, ele é um colega muito forte, o pedal dele é muito forte mesmo. E ele tem mais de 20 Ironman já. Qual o nome dele? Roberto Azevedo. Ele já tem mais de 20 Ironmans e tem um pedal muito forte, é do centro de lá de São Paulo, né? Treina assim, talvez, com uma técnica melhor. Bom, enfim, ele fez um pedal muito forte e ganhou. Só que ele já tinha conseguido a vaga dele lá em Mar del Plata, né? No Ironman de Mar del Plata. Então, como ele já conseguiu a vaga dele, e essa vaga estava no Brasil, essa outra vaga, eu peguei essa vaga. Ficou sobrando, né? Mas aí eu tive que fazer no mínimo o segundo lugar, né? Perfeito. Agora, bom, a gente já teve uma conversa aqui fora da câmera, né? Da proposta aqui da Telos, né? E eu gostaria de desconstruir com você toda essa bagagem que vai muito além do esporte. A gente, sem dúvida, vai usar ele como a nossa principal ferramenta. Você, para mim, é a personificação de tudo que o esporte pode trazer para a vida de uma pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, você começou antes do esporte. E aí você só trouxe isso para o esporte. Essa é a forma com que eu vejo. E eu até tenho o privilégio de conhecer um pouquinho lá no consultório. Então, o que eu queria trazer agora é a gente voltar um pouquinho para trás, né? E ver um pouquinho a história aí de quem que era o Roberto. Na verdade, vamos tentar pegar aí, quando foi que começou essa vida de atleta? Quando começou esse relacionamento com o esporte, com a atividade física? Essa é uma pergunta interessante, porque como eu estou fazendo o esporte hoje, assim, tem mais visibilidade, né? Até por conta da idade, chama mais atenção. Aí muitas pessoas perguntam se eu comecei esse esporte agora, né? Se eu comecei a fazer esporte agora. Eu digo sempre que eu comecei a fazer esporte aos 7 anos de idade. Na minha infância, né? Que a minha infância ela era caracterizada assim por você ter a oportunidade de, nas brincadeiras, você fazer atividade física. Então a gente tinha diversos tipos de brincadeiras, de subir muro, de subir para tirar fruta em árvore, né? Então tudo isso fazia com que a gente tivesse a constituição muscular da gente reforçada, naturalmente, né? Às vezes até no meu tempo existia uma polícia mirim, tempo da ditadura existia uma polícia mirim. E se a gente estivesse jogando bola de gude na rua, e lá vem a polícia mirim, a gente corria. Então corria dali, a gente subia lá dentro, então a gente desenvolvia a potência, a agilidade, a velocidade, né? Na própria brincadeira da gente, tinha brincadeira de
chamado de garrafão, de barra-bandeira, essas coisas todas. Então, tudo eram brincadeiras que motivavam e desenvolviam a musculatura da gente. Gostei. Então, a Polícia Mirim te ensinou a ter largada boa. Largada boa, exatamente. Era. Tem uns fatos interessantes. O campo onde a gente jogava bola era numa Avenida Berruan, talvez você não conheça, mas na Avenida Berruan, no centro, e era uma ladeira, né? Uhum. Então, dali a gente tá jogando bola, lá vinha a Polícia Mirim, aí tinha uma barreira assim que, uma elevação muito alta, e do jeito que a gente pegava, subia a ladeira. Sumia. Sumia. Então, tudo isso a gente adquiria, né? E daí eu comecei jogando bola, 7, 8 anos já jogando bola, 12 anos e 13 anos, 14 anos, eu já jogava em equipes já amadoras, né? Com pessoas já mais adultas, pessoas de 20 anos, 25 anos. Então eu era a única, que eles chamavam, a única criança que tinha na equipe era eu. Então eu sempre fui assim meio metido, né? Para estar com esse... E nos colégios também, né? Nos colégios da gente, a gente disputava campeonato de futebol, então foi mais a parte de futebol, né? Que era o esporte que a gente tinha mais acesso, né? Uhum. Então, por aí. Me explica uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente tinha conversado também um pouquinho a respeito de esportes coletivos, porque hoje você tem um esporte onde você, vamos dizer assim, é um protagonista, não dá pra gente dizer que é um esporte que não é coletivo, porque existe toda uma equipe por trás, mas sem dúvida nenhuma é um esporte de uma pessoa, né, que está ali na frente. Não é um esporte coletivo de quadra, com uma equipe toda ali atuando na hora do jogo, vamos dizer assim, né, na hora da prova. É você sozinho. Nessa época de esporte coletivo, pela questão física, você se destacava? Destacava assim, né? Porque por ser pequeno, por ser baixo, ter estatura pequena, né? Às vezes não queriam que eu jogasse, às vezes discriminavam, né? Por ser pequeno. Tipo assim, eu gostaria de, na escola, participar da equipe de vôlei. Aí o professor, mas vôlei para você não dá, assim, insistia até que ele colocava lá na equipe de vôlei. E eu ia jogar vôlei. Arranjava uma posição que eu não tivesse que estar lá bloqueando na rede, essa coisa toda. E eu, inclusive, falei para ele se eu não poderia também fazer um pouco de basquete, né? Aí ele falou, não, é melhor você ficar no vôlei, já tá bom demais para você. Aí eu ficava ali no futebol de salão, no futebol de campo, né? Mas eu sempre gostei muito de esporte, né? De praticar todo tipo de esporte. Inclusive tentei uma vez fazer tênis, mas também não fui bem sucedido, porque precisa muita paciência, né? Jogava ping-pong, que é o tênis de mesa, essa coisa toda. Eu sempre gostei muito de esporte. E, entretanto, nunca foi o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Não. Você trabalha hoje, Roberta? Não, hoje eu estou aposentado, né? Eu trabalhei 38 anos nos Correios. Me aposentei há uns 4 anos atrás. Mas, na verdade, trabalhar mesmo eu comecei aos 10 anos de idade. Tinha meus tios, meu pai com meus tios, tinham uma oficina de móveis, né? E isso, toda a família era familiar, né? Então, toda a família lá, as crianças todas iam lá trabalhar. Não tinha esse negócio de trabalho escravo, não. Trabalho infantil. Não, trabalho infantil, não existia isso, né? Então, para a gente ali era até um aprendizado para a vida, né? Eu acho que os pais da gente até não tinham essa ideia de explorar a gente como trabalhador, mas como dar exemplo de vida. Então, trabalhei muitos anos lá com eles, eu acho até os 13 anos, dos 10 aos 13, 14 anos. Trabalhava de manhã e de tarde era a escola. Então vamos aproveitar, só fazer uma pausa aqui, Roberto. Conta um pouquinho, como é que eram os seus pais? O que eles representam para você? A família é tudo, né? A família, sem você ter uma família estruturada, que deu exemplo, aí fica tudo mais difícil na sua vida, né? Graças a Deus eu nasci numa família de pessoas humildes, né? Vieram do interior, trabalhar em João Pessoa, mas pessoas que me deram grandes exemplos e formaram o meu caráter sobretudo, né? Meu pai era uma pessoa assim, muito rude, muito dominador, né? Era uma pessoa como aquele
possessivo, dominador. Mas isso também me serviu de lição. Minha mãe já era uma pessoa muito branda, muito meiga, né? Era quem defendia a gente. Quando acontecia alguma coisa, ela dizia, passava a culpa para ela. Quebrou a lâmpada, jogando bola. Ela falou, não, foi eu que quebrei, fui tirar a lâmpada e quebrou, foi eu, né? Mas meus pais me deram muito exemplo, né? Principalmente, assim, de honestidade, né? De altruísmo, né? De ajudar o próximo. Eu lembro uma vez que meu pai foi chegando na rua da gente, estavam calçando a rua, né? Aí meu pai foi chegando e viu o pessoal tudo sentado lá na rua e perguntou pro pessoal, por que vocês estão parados aí? Aí ele falou, não, a gente está esperando aqui que passa a hora do almoço para a gente começar a trabalhar novamente. Mas vocês já almoçaram? Ele falou, não. Aí ele foi lá em casa e falou para minha mãe, olha, como é que está o feijão aí? Aumenta mais aí que vai ter mais gente para almoçar. Aí, mas para quantas pessoas? Aí deve ter uns 10. Aí minha mãe teve que se virar e fazer o almoço para essas 10 pessoas. Então a gente via aquilo como criança e hoje eu guardo esse negócio, né, da bondade das pessoas, né? Como foi meu pai, era uma pessoa assim, carrancudo, né? Mas era uma pessoa de um coração bom. Então isso para mim foi um grande exemplo. E da minha mãe eu guardo assim a humildade dela, a tolerância dela, todos esses exemplos assim de bons nesse sentido de uma pessoa ter, né? Eu guardo da minha mãe também, entendeu? Até hoje. Até hoje. E outro exemplo bom do meu pai também foi o da luta, né? Ele com os irmãos dele, quando vieram do interior aqui, sem nada. E conseguiram chegar a montar uma indústria de móveis, que fabricou móveis até para o Banco do Brasil, de todos os estados brasileiros. Ganhou uma concorrência que chegou nesse ponto, né? E saiu do nada. Então, eu vi ali aquela luta deles para arranjar dinheiro para pagar funcionários, né? Para entregar móveis que não tinham dinheiro. Eles tinham que se virar para conseguir empréstimo, essa coisa toda. Então, essa luta também me passou grandes sabedoria, né? Para a gente encarar a vida. E que você transferiu para a sua carreira. Exatamente. Eu sei que você trabalhou no Correios, que você estava comentando lá. Como é que foi essa experiência? Foram quantos anos de empresa no Correios? 38 anos. 38 anos. Antes eu havia trabalhado já em empresa de ônibus, vender passagem, essas coisas, uma série de trabalhos outros, né? Mas foi no Correio mesmo, que através de concurso, eu trabalhei esses 38 anos. E eu sempre digo o seguinte, que o pessoal trabalhasse quantos anos? Eu falei, rapaz, eu nunca trabalhei na minha vida. Porque, para mim, eu sempre fiz do trabalho uma satisfação. Sempre fiz do trabalho um prazer, né? Porque você... Tem pessoas que eu chegava na segunda-feira, as pessoas diziam, tudo carrancudo, né? E eu feliz, alegre lá, pai, por que tu não tem tristeza, não? Eu falei, não, rapaz, eu vim para um lugar que eu gosto. Vim fazer o que eu gosto. Então, minha vida toda foi assim, né? Fazendo o que eu gosto. Transformando, assim, coisas que às vezes a gente nem sempre faz o que gosta, né? Mas aquilo que eu não... uma certa tarefa que me dava para fazer, que não era do meu perfil, que eu não gostava, eu arranjava uma maneira de fazer com que aquilo se transformasse numa coisa boa, se transformasse num lazer. Então, começava a ter uma coisa diferente, fazer outra, de uma forma que fosse agradável. Então, por isso que eu digo, esses 38 anos para mim foram de prazer, né? Nunca teve que trabalhar. E eu acho curioso, né? Não dá nem para chamar de coincidência, mas o Correios sempre foi muito presente no esporte aqui no Brasil, né? Em questão de patrocínio, de incentivo. É verdade. E você, como funcionário lá dentro, colaborador, utilizava desses recursos? Como que era? Bastante, bastante, né? Assim que eu cheguei nos Correios, já encontrei na primeira semana que eu cheguei nos Correios, fui trabalhando no setor lá, que já encontrei um colega que era do futebol. Aí disse, você já vai jogar no time de futebol daqui, coisa e tal, no salão, a gente vai para o campeonato. Então já comecei por aí, né? E daí os Correios apoiavam muito, né? Tinha as Olimpíadas Operárias, sempre havia anualmente, havia Olimpíada Operária, e o Correio participava com diversas modalidades. E dessas modalidades eu participei na equipe de futebol salão, na equipe de futebol de campo, na equipe de natação,
na equipe de vôlei também, né? Apesar do tamanho, estava lá na equipe de vôlei. Competindo, não era brincando. Não, era competindo nos jogos operários, né? Então, o Correio sempre motivou os funcionários a participarem desses eventos, né? Tanto que já houve campeonato dos Correios de futebol em nível nacional, né? E natação dos Correios também, que era o Correio sempre apoiava a natação, e tinha os campeonatos regionais, que esses campeonatos regionais você classificava-se para ir para Brasília para disputar a final lá. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é assim, eu sempre fui um profissional liberal e autônomo, e eu tive uma certa liberdade de escolha que foi sendo construída para ir para o caminho que eu queria ir, para ter os prazeres e o aproveitamento e o aprendizado que eu queria ter. Então, em nenhum momento também acho que eu trabalhei, né? Até hoje, eu realmente tenho uma relação com o meu trabalho que não dá nem para separar o profissional do pessoal praticamente, porque realmente as duas coisas estão muito próximas. E hoje em dia eu vejo até mesmo pelas pessoas, meus clientes e meus amigos, cada vez mais dificuldade em ter alguém trabalhando para a empresa realmente satisfeito, ainda mais por 38 anos. 38 anos. Eu não me lembro de ter escutado uma outra história dessa recentemente, né? Assim, estou na minha empresa feliz da vida, apesar de estar em situações que consegui remanejar há 10 anos. Eu mal escuto 10 anos, né? E em você eu tive uma coisa muito bacana, que a filosofia, a missão da empresa, os valores da empresa, dos Correios, de estar sempre relacionado ao esporte, de estar incentivando o esporte, de ver o valor no esporte, e consequentemente um cara que nasceu para o esporte, que veio do esporte e que hoje é o atleta que é, como isso encaixa, né? E a partir do momento que encaixou, a sua proposta pessoal e sua proposta profissional era a mesma. Com certeza. E aí você estava em casa, na verdade, né? Sem dúvida. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante para a gente tirar. Sem dúvida. E que eu me identifico bastante. Muito, muito bacana. Bom, a gente teve um outro papo que eu acho muito válido, fora das câmeras, que foi sobre o Xterra, que foi uma de suas provas lá em Manaus. Uhum. Essa história para mim foi fenomenal e é um exemplo assim muito, muito forte do que é o atleta, né? Mas tranquilamente é uma coisa que se transfere para o resto da vida. Me conta um pouco, divide com todo mundo essa história aí. Seguinte, eu quando eu iniciei no triatlon, eu iniciei no cross triatlon, né? Que é o triatlon feito mais nos rios, ou mesmo no mar, mas que o ciclismo é feito dentro de matas, né? Dentro de trilhas, e a corrida também é feita nessas trilhas, né? É uma situação mais difícil de se fazer esse triatlo, né? Porque você tem o que chama de single track, que é umas curvas muito fechadas dentro de trilhas, né? Bom, aí eu comecei nesse cross triatlo, e o cross triatlo havia uma prova que chamava Xterra. É uma prova muito radical, é um triatlo muito radical, porque eles colocam muita dificuldade. Os que eu fiz em Natal, para você ter ideia, a gente caminhava quase 5 quilômetros. Isso a gente, quando saía para pedalar, passava quase 5 quilômetros com a bicicleta nas costas. Aí, mas por que você não pedala? Porque a gente era subindo dunas e descendo dunas. Subindo dunas, os trechos, né? Era subindo dunas e descendo dunas. Então não tinha como a gente nem subir nem descer. Então, aí sempre foi assim caracterizado o Xterra por essas dificuldades. E eu achei que a dificuldade era só por aí eu fui fazer um Xterra em Manaus. E Manaus a gente foi fazer esse Xterra, foi no interior da selva amazônica, lá onde o exército faz os treinamentos, chama-se Quadrilátero Maldito, né? Imagine só. Nome convidativo. Aí eu não conhecia nada daquilo ainda ali, né? Uma situação totalmente desconhecida, e nós fomos nadar no afluente do Rio Negro. E nessa natação já me passaram que existia um tal de um peixe como carandiru,
penetrava no órgão genital da pessoa e para tirar seria difícil, né? Então eu tive que fazer toda uma estratégia e já entrei com medo. E de repente falaram de jacaré também no Rio, né? Então essa coisa toda foi causando aquele pânico. Mas fui lá, fiz a natação, era 1.900 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Aí o que acontece? Aí começou a chover e a gente sai para pedalar. De princípio, logo já vi os colegas caindo, porque lá o terreno era um terreno duro, como se fosse um asfalto, e molhado, então ficava assim, tipo um sabão, sabe? Eu tive uma série de dificuldades de descer a ladeira. Você descia a ladeira assim que você não podia frear, não tinha como você frear. E você lá embaixo via que tinha uma ponte lá embaixo. Aí você já vinha o temor de saber se aquela ponte estava um pouco elevada, se estava no mesmo nível, né? Graças a Deus estava tudo no mesmo nível. E outra dificuldade que eu encontrei foi quando, ao subir a ladeira, a gente pedala forte para subir a outra ladeira, né? Quando a gente desce, pedala forte. Só que quando você imprimia força, o pneu derrapava. Então a gente teve que mudar a estratégia rapidamente assim, em segundos, fração de segundos, passar uma outra marcha que fosse uma marcha mais de força, que não fosse de tanta força. Para não rodar tão rápido. Para não rodar tão rápido o pneu. Então fui superando isso aí, fui superando. E em dado momento, quando o trecho saiu desse estradão e entrou na floresta, na floresta fechada mesmo, eu só vi os colegas, né, porque eram os colegas mais jovens, passando por mim. E eu depois fui perceber que eu estava só na floresta. Aí daí eu começar a pensar em coisas ruins, né, em cobra, em onça, nessas coisas assim. Mas aí tirei esse pensamento da cabeça e fui embora. E o problema da floresta é que você não via o sol. Né? Era tudo escuro ali, você não sabia que horas era aquela, como que estava, se estava de dia, se estava de noite. E a gente foi fazendo aí coisa. Mas num determinado momento lá, para descer uma ladeira, faltava 5 quilômetros para terminar e eu tive um problema, né? Perdi o controle da bicicleta, caí, a bicicleta caiu assim uns 5 metros à frente, eu fui para o chão. Aí daí peguei a bicicleta novamente, tinha um pessoal em cima assim, que era do pessoal do exército, aí eu subi a ladeira empurrando a bicicleta, que não dava mais para subir pedalando, e quando cheguei lá, eles estavam todo ensanguentado, o joelho cortado, aí eles falaram, sobe aqui que a gente vai te levar para lá. Eu falei, quantos quilômetros faz? Eu falei, 5 quilômetros. Não, eu vou pedalando. Mas assim, desse jeito, não, põe uma aguinha aí, um negócio, limpa direitinho que eu vou pedalando. Aí fui pedalando, né? Só que quando cheguei lá, essa prova eu não concluí, na verdade. Porque quando eu cheguei lá, o tempo que eu perdi, essa coisa toda, já estava no tempo de corte. Tinha um tempo de corte, porque já estava escurecendo, né? Não, era perigoso o cara estar correndo na floresta já à noite, né? Aí eu tive que ir, ao invés de concluir a prova da corrida, eu fui para a enfermaria para levar ponto no joelho. Então, essa foi uma das passagens assim, no meu esporte assim, que faz com que a gente supere, né? Isso a gente leva para a vida também, né? Da superação desses momentos, né? E leva esse momento assim com muito otimismo, né? Sabendo que a gente depois, como diz aquele jargão, depois da tempestade vem a bonança, né? Perfeito. É exatamente isso que eu queria passar e que eu acredito muito e vejo mesmo com o pessoal, principalmente grandes atletas que eu tive a oportunidade de acompanhar. Essa mentalidade é um denominador comum, né? Você não vê o atleta com aquele pensamento pequeno de desistir, de que não é possível, muito pelo contrário. Aliás, você é um que fala muito isso e eu gosto sempre de ouvir, né? Conta para mim, o que passa na sua cabeça quando você se propõe a fazer uma prova? Qual o resultado que você espera? Por exemplo, você foi agora fazer o classificatório do Mundial. O que você vai pensando para uma prova? Eu vou pensando que eu vou ser o primeiro lugar, né? Primeiro eu tiro isso da cabeça. Essa prova, apesar de que a gente sabe que tem concorrentes muito fortes, né? Porque para essa prova, como é classificatória para o Mundial, vem muito concorrente dos Estados Unidos, vem da Argentina, de diversos países, né?
Nessa minha prova mesmo, teve 3 dos Estados Unidos, teve uns do Chile, outro dos Estados da Argentina. Então, mas eu não vou pensando nisso, eu vou pensando, eu estudo, obviamente, que eu vou lá, pesquiso sobre meus concorrentes, vejo o potencial deles, e em cima disso eu traço a minha estratégia, né? E sempre pensando em ser o primeiro. Eu nunca saio, minha esposa disse que eu não tenho humildade, mas não é questão de ter humildade, é questão da gente trabalhar a cabeça da gente para vencer. E isso eu trago desde a lição de infância, a lição dos meus pais, tudo isso a gente resgata, né? Porque a gente passou por essa experiência de pessoas vencedoras como foram meus pais, né? Da gente mesmo, quando nas peladinhas da gente, que a gente ia e todo mundo queria ganhar, né? Então, isso eu transporto para os dias atuais, meu triatlon. E isso eu acho que fica claro, a gente também teve essa conversa. Você fica nervoso para as competições? Não, não fico. Por quê? Porque eu acho assim, o momento, eu sempre passo isso, que o momento que a gente, de dificuldade que a gente tinha, foi nos treinamentos. Foi acordar cedo, foi a alimentação, foi esse treino pesado, que a gente não faz menos de 2 treinos por dia, né? Então, tudo isso a gente superou ali. Então, quando chega no dia da prova, eu sempre passo essa mensagem para os colegas. Às vezes tem um colega nervoso que eu falo, rapaz, hoje é dia de festa. Hoje estão os parentes da gente, tem muita gente na rua aplaudindo, vibrando, com alegria. Então, não tem motivo para a gente ficar nervoso. A gente vai apenas copiar aquilo que a gente fez no treino. Então, eu me preparo assim, né? Eu sou meu próprio psicólogo. Eu mando essa mensagem para mim. Não tem motivo para ficar nervoso. Hoje eu vou fazer o que eu fiz no treino. Não tem motivo para ficar nervoso. Era exatamente essa a questão que é muito importante do processo, né? Às vezes o pessoal fica muito presa a buscar o resultado, perde a noção do processo, às vezes perde a noção de tudo aquilo que já fez, tudo aquilo que já é, o valor que já tem, e aí realmente se desespera, né? Verdade. Fica pensando só no resultado e esquece do processo, esquece do treino e a importância dele. Isso daí todo atleta tira de letra. Né? O atleta que realmente se destaca e ganha campeonato é o cara que entende que o segredo está no processo. Exato. Eu sempre estou passando essa mensagem. Mesmo a gente na competição lá, colega mais, quando eu vejo que o colega está um pouco nervoso, eu passo isso. Paz, vamos lá, vamos brincar. Hoje é dia de festa, não fica nervoso. Relaxa aí, vamos fazer o que a gente fez nos treinos. Acabou. Perfeito. Bom, me explica então um pouquinho, só para o pessoal entender, o que é a vida de um atleta, um triatleta no caso, né? O que seria um dia a dia de todo esse processo? Pois é. Então, eu sempre digo o seguinte, que eu trabalho como profissional. Não sou profissional, não ganho dinheiro, ao contrário, gasto muito dinheiro nisso, mas se você não fizer como profissional, você não chega a lugar algum, né? Então, isso aí tem que ter uma disciplina de acordar cedo para ir treinar, tem que ter uma disciplina para alimentação, tem que ter uma disciplina para suplementação, tem que ter uma disciplina para descanso. Então, se você não tiver essa disciplina em tudo que você faz, você não chega a lugar nenhum, né? E a necessidade, então, da organização também, né? Perfeitamente, organização. Eu já cheguei no ponto de ir para o treino e chegar lá, ter que voltar para casa para pegar uma sapatilha, porque havia esquecido a sapatilha em casa. Então, o que que acontece hoje? Hoje eu já tenho minhas caixas tudo organizadas. Por exemplo, eu vou treinar amanhã, no dia anterior, né, hoje, por exemplo, à noite, eu já organizo tudo. Já deixo minha caixa, confiro tudo direitinho, se está tudo certinho, põe já dentro do carro, já deixo a bicicleta dentro do carro para não perder tempo. Então, quando eu acordo logo cedo, já está tudo pronto. Só é fazer o shake, essas coisas, a suplementação, né? Para a gente fazer o treino e daí sair para a luta. Perfeito. Eu queria, antes da gente entrar, talvez para a última parte aqui do nosso bate-papo, tem uma história que para mim é muito bacana e que a gente não pode deixar de falar.
que nem tem tanto a ver, acho que com as suas competições, foi uma história paralela, pelo que a gente tinha conversado fora de câmeras, que foi aquela expedição, como é que chama mesmo? Padre Biapina. Padre Biapina. E me marcou muito essa passagem da história que a gente conversou. Conta pra gente, o que foi que aconteceu, o que foi essa expedição? Essa expedição, eu sempre tenho amigos que eu chamo de doidos, né? Então são pessoas sempre mais jovens e fica sempre me instigando a fazer uns desafios. E dessa vez me chamaram para fazer uma expedição Padre Biapina. Isso é uma expedição que sai de Guarabira e vai terminar em Arara. Passa por, acho que 5 cidades do Brejo Paraibano. E nós fomos nessa expedição e teve um detalhe interessante, foi porque nós íamos passando assim já lá em Solânia, já no sítio ali de Solânia, e estavam procurando local para acampar, né? Armar a barraca, passar aquela noite para no dia seguinte a gente já seguir. E eu ia passando assim numa casa e tinha um pessoal, estava tocando um forró, o pessoal tudo dançando. E eu passei com a mochila e passei dançando, o pessoal forró lá, e aí o pessoal gostou daquilo ali. Quer dizer, houve uma troca assim de energias bem positivas, que o pessoal começou, levantou e gritou e ficou aquela coisa toda. Para onde vocês estão indo? Aí a gente parou lá. Aí disse, não, a gente está procurando um local para armar a barraca da gente. E o cara falou lá, não, vocês não vão amarrar a barraca de vocês, vão dormir aqui na casa da gente. Nós viemos só fazer uma comemoração, vamos sair, vamos deixar a casa com vocês, tem alimento, tem tudo, tem um caseiro aí, pronto, vocês dormem aí, se alimentam aí, no outro dia vocês podem seguir a viagem de vocês. Esse foi um fato interessante, né? Outro fato interessante que eu fiz nessa viagem foi que a gente tinha uns guias, né? Pessoas que navegam melhor, né? Com GPS, essa coisa toda, apesar de haver a trilha, mas tem que ter esse cuidado. E o guia nosso, nos primeiros 5 quilômetros, a gente desceu uma ladeira. Chegou no final desses 5 quilômetros, a gente percebeu que era só descida. A gente percebeu que estava errado. Aí teve que voltar esses 5 quilômetros, só que subindo, né? Tem essas histórias assim bem interessantes. Teve um colega meu que eu sempre fui o mais velho. Todos eventos que eu participo, geralmente eu sou o mais velho, né? E eu ia com um pessoal que é muito carinhoso comigo, aí disse, Roberto, sabe para que esse saco aqui? Ele estava levando um saco preto. Aí disse, sabe para que esse saco aqui? Esse saco aqui é para trazer o velho, que era eu. Só que esse rapaz chegou lá em Arara, ele já chegou se arrastando, né? E eu dançando. E você dançando. Hoje aí, quando encontra com ele falou, e aquele saco, Roberto? Ainda recorta isso aí. O saco ficou para ele. O saco ficou para ele. Perfeito, ótimo. Bom, eu acho que essa conversa foi muito boa e, para mim, pelo menos, muito importante. Eu acho que se ninguém pegou aqui pelo menos uma pérola que pode mudar alguma coisa na sua vida, eu ainda vou aproveitar um pouquinho mais e tentar tirar, talvez, a mais forte delas, né? Então, o que você, Roberto, hoje, com toda essa bagagem, como atleta, como pessoa, como homem, como marido, acredita que é mais valioso para você deixar no mundo para todas as outras pessoas? Eu acho que é o amor, viu? O que a gente tem que passar para as pessoas é o amor, a bondade, né? Essa coisa da gente estar sempre pensando no próximo, onde a gente pode ajudar o próximo, né? E a vontade de você vencer desafios. Você tem que estar sempre procurando se superar, procurando não se limitar à sua idade, né? Porque o pessoal sempre está perguntando para mim, quantos anos você tem? Aí, às vezes, pessoas educadas falam, você gosta de dizer a sua idade, tem problema de dizer a sua idade? Aí eu falo, não tenho. Aí eu digo minha idade para todo mundo, tenho orgulho de dizer a minha idade. Agora, eu só não digo para mim, né? Eu só não digo para mim, porque eu tenho um negócio na minha cabeça assim, que quando a gente começa a pensar na idade da gente, a gente começa a querer as limitações do ser humano. Não de todos os seres humanos, né? Mas de alguns seres humanos que chegam aos 40 anos, constituem família, aí já começa a procurar um sofá para se deitar.
entendeu? Então, eu gosto sempre de passar para as pessoas essa imagem de que a gente pode seguir. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma senhora de 102 anos que faz corrida de pista. Né? É uma coisa assim impressionante. Né? Um campeonato brasileiro de atletismo master, você vê coisas impressionantes, vê pessoas com 80 anos fazendo corrida de pista de 100 metros rasos. Né? E a gente vê, por exemplo, nesse Ironman que nós fomos agora também, tinha pessoas com um braço só, pessoas com a perna só, tudo fazendo Ironman. Né? Então, a imagem que eu passo para as pessoas, a mensagem que eu passo para as pessoas também é essa, é de se desafiar, tentar superar-se, né? Fazer bastante esporte, né? Trabalhar a cabeça para que todos nós vamos envelhecer. Né? No meu caso, eu não digo que já estou velho, eu digo que vou envelhecer também. Mas a gente tem que superar todas essas adversidades, todos esses obstáculos, e começar a pensar que nós ainda temos, digamos, se você tem 80 anos, você pode pensar, não, por que eu não chego nos 100 anos? É só você ter procurar profissionais. Hoje existem bons profissionais na área de nutrição, na área de geriatria, né? Que tem diversas formas de fazer com que você prolongue a sua vida. Né? E que você tenha fique um idoso, mas um idoso saudável. Né? Nós vamos morrer sim, todos nós vamos morrer, essa é a única certeza que nós temos na vida. Mas vamos morrer felizes. Eu, pelo menos, um dia quando eu for morrer, eu não quero que ninguém chore. Né? Vou pedir para que, se for uma coisa assim que eu possa morrer devagarzinho, eu quero pedir que as pessoas se alegrem, botem uma música para a gente ouvir, tá entendendo? Porque eu sei que eu vou morrer feliz, com certeza. Robertão, foi um grande privilégio. Muito obrigado. Fico e feliz. Espero estar junto com você aí nos próximos campeonatos. Se Deus quiser. Você tem muita coisa para fazer. E você tem muito para fazer agora, porque agora é Kona. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que não tem nada para eu acrescentar aqui. Na verdade, eu estou louco para sentar e assistir isso tudo de novo, porque pelo menos para mim isso foi muito, muito forte, muito importante e vai deixar muita coisa diferente na minha vida. E aí eu espero que vocês também tenham aprendido e extraído pelo menos uma coisa, pelo menos. Tá? Um grande abraço para todos, aguardo vocês para o próximo episódio. Namastê.